irmãos, seja muito bem-vindo a mais um PIB Responde, esse quadro elaborado pelo Departamento de Ensino da PIB Piraquara. Seja muito bem-vindo, Marlon, seja muito bem-vindo, Ricardo. Amém, glória a Deus. Estamos aqui hoje para responder as suas perguntas. É isso aí. Continue mandando as suas perguntas para nós. O número do WhatsApp está aqui embaixo. Você tem os nossos contatos. Você pode deixar sua pergunta também nos comentários desse vídeo. Você pode mandar nas enquetes que nós fazemos no WhatsApp, no Instagram. Enfim, é sempre um prazer responder as suas perguntas. É isso, Ricardo? É isso mesmo, com certeza. Vamos lá. Bom, vamos ver quais são as perguntas de hoje, então. Vamos tentar, né? Então, para começarmos esse segundo episódio, nós temos aqui uma pergunta muito relevante que vai nos lembrar um pouquinho das nossas aulas da EBAD. Você que ainda não assistiu, acessa o nosso canal, tá lá, assiste. Estão muito bons todos os episódios. Muito boas. Marlon e Ricardo, vocês entendem que Gênesis ele é literal? Pergunta boa, pergunta formosa, pergunta difícil. Olha, queridos irmãos, é difícil a gente definir isso, né? Teólogos, o Ricardo sabe muito bem, Sim. Ao longo de toda a história da igreja tem debatido isso e não será aqui em poucos minutos que a gente vai definir. Então, o que nós vamos procurar passar? A nossa impressão, não é? Eu, Marlon, dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo que eu procuro, que eu conheço, que eu já andei estudando, eu entendo que há literalidade em Gênesis, né? Há espaço para algumas fábulas? Talvez. Mas o grosso do livro, o seu escopo, eu entendo que é literal, né? Eu acho que o Ricardo talvez concorde, eu acho que o grande debate não é se Gênesis é literal, mas se o capítulo 1 ao 11 é literal, onde literal. Tem aquelas histórias de Adão, de Noé, da Torre de Babel, que se você escutou a EBAD com a gente, você já, né, tá meio que por dentro a aí, própria né? Isso, né? Isso, todo aquele relato foi assim. Literal ou alegórico, né? Alegórico. Você relaciona muito com isso, se é literal ou alegórico, né? Mas eu penso que a gente tem que dizer que ele é real, né? Antes de dizer literal, né, que é uma coisa realmente aconteceu daquela maneira, a gente tem que pensar que aquilo foi real, né? A gente realmente não pode afirmar que alguma coisa ali não seja uma descrição mais fidedigna, né? Alguma coisa assim realmente, mas tem muita confusão realmente nessa questão do capítulo 1 ao 11. Do capítulo 1 ao 11, é a grande discussão. Discussão. E aí eu separei aqui alguns versículos, mas você vê, por exemplo, Adão, né? Adão existiu? Muita gente diz que não, mesmo porque o nome Adam, né, no hebraico, ele significa humanidade. Ele pode significar humanidade. Então muita gente diz que quando se diz Adão, né, diz não, a humanidade é que caiu em pecado e tudo mais. O problema é o seguinte, se você vai para Romanos 5,14, se você, querido irmão, abrir na sua Bíblia, aí você vai ler lá Paulo dizendo que, aspas para Paulo em Romanos 5,14, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Ou seja, Paulo está falando de Moisés, que foi um personagem que indiscutivelmente existiu, e está colocando na mesma sentença Adão. Então, por que Paulo falaria de uma coisa alegórica e comparando esse personagem alegórico com um personagem inequivocamente real? Sim. Não é? Não faz sentido, né? Em 1 Coríntios 15, 45, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia rapidinho. 1 Coríntios 15, 45, Paulo, da mesma forma, diz, aspas para ele, assim também está escrito, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, e aqui ele está falando de Jesus Cristo, espírito que dá a vida. Ele está falando de Adão, o primeiro homem, ou seja, Paulo não diria que Adão foi um personagem inventado, alegórico. Paulo, o apóstolo Paulo, provavelmente o maior teólogo de toda a história do cristianismo, reconhecia Adão como um homem verdadeiro, como um homem real, né? Mas aí vamos dizer também de Noé, né? Noé não existiu. Noé é um personagem inventado, é uma fábula. Mas é isso que a Bíblia diz? Não é. Primeiro, se você não é, né? Se você ler lá em Gênesis, está falando de Noé. E quando você vai para o Novo Testamento, o autor aos Hebreus, né, seja lá quem ele foi, diz lá em Hebreus 11, 7, deixa só eu achar o versículo 7 aqui, diz o autor aos Hebreus, pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação sua e da sua família.
Né? O autor aos Hebreus, talvez Paulo, talvez Lucas, enfim, independente de quem foi, está falando de Noé literalmente. Pedro, da mesma forma, em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 5... Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Pedro, apóstolo Pedro, né, um dos grandes teólogos do cristianismo, um dos grandes apóstolos, né, um dos mais famosos, ele também reconhecia Noé como uma figura histórica. Por que eu, né, não vou reconhecer? Eu acho muito difícil. Existem argumentos para dizer que é literal ou que é figurado? Existem. Mas, né, o cristianismo ortodoxo, em via de regra, tende a afirmar que sim, Gênesis é literal em sua integridade. Eu, particularmente, Marlon, parto dessa premissa. O Ricardo acho que já se adiantou também, né, Ricardo? E a gente... Está falando, na verdade, da Bíblia, né? A gente está falando de Deus. Da palavra de Deus. Que Deus passou a Moisés, né? A gente já falou isso na nossa... Acho que no primeiro ou segundo capítulo, né? Que a gente começou aí o panorama de Gênesis sobre a criação e em geral. Então, muita discussão se tem realmente entre o capítulo 1 ao 11 sobre essa alegoria, né? Ou literalidade. Mas eu ainda afirmo, eu quero pensar que é real, né? Não literal ao pé da letra, porque a Bíblia em si, até a gente estava falando da segunda carta de Pedro, também já logo no capítulo 3, aqui também ele fala uma coisa que isso é bem marcante, né? No versículo 8, né? 2 Pedro 3:8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então a gente está falando de Deus, né? Como ele criou, como ele quis criar o mundo, a gente não tem essa resposta exatamente na Bíblia. A gente sabe sobre isso. Que ele criou, né? Que ele criou e que ele é soberano. Então eu quero entender que realmente aquilo né? Eu penso particularmente que é literal, né? Que é real, e a gente não... A Bíblia não vai falar, lá, a criação, aquilo lá, no Novo Testamento é real ou não. Porque ela não é um livro científico. Não é um livro científico, ela não quer provar. Exatamente, ela não tenta provar isso, né? Ela está mostrando um relato de Deus. A partir do momento que você entende que Deus é Deus, aí você vai entender que aquilo ali realmente é real. Então eu vejo por essa perspectiva, né? E a gente também, como o Marlon falou, a gente não está tentando provar nada aqui. Nada. A gente acredita em Deus. E para nós, realmente, aquilo lá foi um relato real, né? E existem irmãos muito crentes, muito fiéis, irmãos piedosos que creem que não, que aquilo é uma alegoria. A gente respeita. Não, tranquilo. Certo, isso não vai mudar, na verdade, o meu entendimento a minha fé, né, em Deus. De maneira então, nenhuma. A gente tem que também colocar esse ponto, né? A gente não pode querer achar na Bíblia uma resposta para nossa fé, assim, por que eu creio em Deus? Isso. Né? Que seja uma resposta literal. A fé não é literal. Não. A fé é um sentimento. O autor aos Hebreus diz isso, né? A fé é a certeza das coisas que não se pode ver. Das coisas que não se pode ver. Então, a gente crê que é real exatamente por isso, né? Isso, então, se você ler a Bíblia com um propósito científico, meu irmão, é muito difícil. E aí que tá a questão. É muito difícil. Né? Você tem que ler a Bíblia como sua regra de fé. Né? A gente crê porque ela diz que assim é e tudo mais. Agora, a gente faz uma leitura crítica. É claro que nós fazemos uma leitura crítica, mas nós vamos encontrar respostas científicas para todas as coisas? Não vamos. Sabe por que não vamos? Ou pelo menos nem sempre vamos, né? Por que não? Porque o propósito não é esse. O propósito é Deus dizendo, eu fiz. Eu fiz. E é isso que basta. Deus criou. Independente se você crê que é literal, se você crê que foi em 7 dias, ou foi 7 mil anos, 7 milhões de anos. Não importa. Deus fez. Como ele fez, nós só saberemos se ele quiser revelar na glória. O que importa é que Deus fez, que Jesus existiu, que ele pagou o preço dos pecados, né? E é isso que basta, né? Então, respondendo objetivamente, Paulo, a pergunta... Eu creio, Ricardo creio que é literal. Há outros irmãos que creem diferente, a gente respeita. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu leio o Antigo e o Novo Testamento comparadamente, tudo me leva a crer que aquilo de fato existiu e aconteceu da maneira que ali está descrito. Glória a Deus. Amém. E continuando aqui com esse tema tão importante, né? Nós acabamos de ouvir um pouquinho sobre Gênesis. Eu quero fazer uma pergunta bem relevante e bem importante, né?
nesses tempos de quarentena, que estamos em casa, né? Muitos aí no celular. Marlon, Ricardo, como eu devo ler a Bíblia? Como eu devo ter o meu momento de devocional? Tem uma regra? Tem, né, um script para isso? Olha, eu entendo que desde que você leia, né, já tá legal. Como o importante é ler. Lendo, né? De que maneira, né? Muitos irmãos gostam de fazer aquele propósito, até vocês propuseram na Mobap, né? De fazer a leitura completa da Bíblia em um ano. Eu acho isso muito louvável, maravilhoso, né? É um desafio e tanto ler toda a Escritura, e você pode ler ela pelo Antigo inteiro e depois começar o Novo? Pode. Você vai começar pelo Novo e depois ler o Antigo? Pode. Vou ler um livro do Antigo e um livro do Novo, ou 2 livros do Antigo e um do Novo para ficar mais equilibrado? Também pode. Sim. Vou ler, por exemplo, essa Bíblia aqui, ela é muito interessante, né? A Bíblia cronológica. Então aqui você vai ler Gênesis, Êxodo, mas quando você vai ler as cartas, né, ou vai ler os livros proféticos, você vai ver que eles estão intercalados, porque mais ou menos, acredita-se, o processo que aconteceu ali enquanto eles foram escritos, contando cronologicamente. Também pode, né? Então, como você deve ler a Bíblia? Tem uma regra muito definida. O importante é ler a Bíblia, né? Estar lendo a Bíblia, ter conhecimento, não um conhecimento apenas intelectual, mas um conhecimento, né, buscado em oração, de compreensão do Senhor, pelo Espírito Santo, enfim, para que você esteja familiarizado com a Escritura, né? Mas se existe uma regra, eu entendo que não. O importante é você estar lendo a Bíblia, né, Ricardo? E ler, né? Ler lendo, né? Mas ler com calma, né? Claro. Eu acho que um passo importante é a gente ler com atenção. Perca um pouco de tempo tentando ler devagar, né? Para você tempo, né? Você não fazer uma... Vai falar, vou fazer uma rotina de leitura. Eu vou ler 15 minutos por dia. Mas ler rapidinho, por ler, né? Ler por ler. Não vê a hora de acabar aqui. Então também não faça isso. Não tem uma regra específica, mas acho que ler com calma, tentar realmente entender. E teve alguma dúvida? Anota. Isso. Né? Marca, né? Deixa um marca-texto lá. Tem problema riscar a Bíblia, né? Fazendo pecado riscar a Bíblia? Se for, a gente tá... Eu tenho uma toda pintada lá em casa, então é complicado. Não, eu agora mesmo aqui, fazendo uma anotação aqui de um versículo... Pressei da Paula aqui, um marca-texto, já fiz. Não tem problema nenhum, meus irmãos. Eu tenho uma Bíblia que eu não risco. É uma Bíblia minha de, né? É meu xodó. É o xodózinho. Aquela eu não risco, né? Mas essa aqui, que é a minha Bíblia para pregar, para fazer estudo, tá toda riscadinha. Não tem problema, não. Eu tô fazendo um estudo com as garotas da Mobap e eu tô imprimindo os capítulos em páginas sulfite para poder rabiscar melhor e fazer anotações do lado. Que às vezes o espaço da Bíblia fica pequeno aqui no canto. Exato. Então, melhorando também um pouco a pergunta, como eu devo estudar? Isso. Aí sim, uma leitura mais pontual, né? Então você vai pegar que depende, você quer estudar por assunto, né? Muitas vezes você não quer estudar um capítulo específico, você quer estudar um assunto, né? Igual a gente estudou semana passada, né? No episódio da semana passada, Jesus é Deus. Então, quais são os versículos que apontam essa divindade de Jesus? Então, né, o ideal é você pegar um caderno, fazer uma lista de versículos e ir estudando ponto a ponto. Aí eu te recomendo uma Bíblia de estudo, por exemplo, né? Tem tantos sites aí que tem estudos maravilhosos, abertos. Tem o YouTube, o próprio YouTube, você encontra um monte de vídeos de acadêmicos, de pastores, de teólogos. Então, como estudar a Bíblia? Primeiro, buscando boas referências, né? Usando uma boa linguagem da Bíblia, para você não se perder muito daquilo que o texto original sugere, daquilo que é pelo menos a ideia principal do texto, né? Eu sempre recomendo as versões Almeida, são as que eu mais gosto, né? Talvez Almeida revista, essa aqui é a revisada e ampliada, né? Não lembro qual que é, mas acho que é a revista e atualizada, essa linguagem. Essa aqui é a nova Almeida atualizada. Essa é uma linguagem muito boa, muito boa. Eu particularmente prefiro a século XXI, é a Bíblia que eu uso para pregar, a Bíblia que eu uso para estudar, não é? Aliás, para ministrar estudos, mas qualquer Almeida é boa. Tem umas que são mais difíceis de entender, outras são mais
eu vou dizer, mais modernas, mas são linguagens muito boas. Mas tem a NVI, tem a NVT. A NVI é uma Bíblia muito boa, né? Muito boa, muito boa. Então tem várias. O ideal é isso. Leia, estude várias, compare, né, a forma de exatamente. Linguagens, E eu acho que colocar uma questão importante que a gente está respondendo a perguntas. Então a pessoa tem dúvidas, né? Sim. Sobre isso, né? Esse é o nosso intuito. O papel aqui, né? Hoje é tentar responder. Então eu vejo assim também, vou tomar como exemplo pessoal que aconteceu comigo, são para recém-convertidos, que eu acho que tem muito essas dúvidas, né? Como eu leio a Bíblia, né? Ele acabou de se converter, aí agora ele está interessado na palavra, como eu vou ler, como é que eu vou aprender? Foi o que aconteceu muito comigo. E aí, assim, claro, a gente tem algumas dicas. Começa por esse livro, por aquele livro. João, comece por João. É o melhor livro. Eu sempre, para todo ele todo sempre mundo fala que João. me pergunta, querido, leia o Evangelho de João. Ele é a melhor introdução que existe, disparado. Mas Lucas é muito bom também. Mas é muito bom. Não, qualquer um dos evangelhos, né? Não, estamos brincando. Mas João é mas então, assim, a gente tem que diferenciar, né? Realmente, assim, a leitura, como eu falei, lê com calma, né? Sim. Primeiro, leitura. Porque às vezes a pessoa quer realmente só ler e começa a entender. E aí ela vai ler e vai começar a ter dúvida. Aí ou ela vai perguntar para alguém que tem um conhecimento mais do que ela, não que seja melhor do que a pessoa, porque... Né? Mas tem mais tempo tem mais tempo de vida cristã, né? consegue responder algumas questões mais complicadas. E aí também você começa a se interessar e vai realmente adquirir uma Bíblia de estudo. Sim. Né? E começa a estudar, às vezes vai estudar na sequência, mas não parar a leitura. Isso que eu queria falar até anteriormente. Leia com calma, se tem dúvida, anota, mas continua a leitura naquele livro. Não pare ali naquela dúvida e pare de ler por causa disso, né? Continua. Então, eu tomei muito isso como exemplo pessoal. Eu comecei a ler e começava a ter dúvidas. E aí eu estudava aquilo ali, entendi. Aí eu começava a ter dúvidas mais complicadas. E aí estudava um pouquinho, entendia e ia lendo. Aí, de repente, eu já estava lendo por assuntos. Eu já não estava lendo a Bíblia em sequência, ou alguma sequência que eu planejei, né? Eu já li uma boa parte dela cronológica, né? Eu acho interessante esse muito método interessante. cronológico de leitura. É legal. Muito bom. Ele te dá, porque aí ele te dá alguma parte do novo, né? Te joga lá para o Antigo Testamento e aí você começa a ligar, né? Que é aquilo que a gente falou também nas nossas EBDs aqui, que a Bíblia é um livro, é um total, né? Ela está toda interligada. Então a gente vai ter respostas em vários livros sobre uma coisa, então tá tudo meio ligado. Então, acho que é essa a dica, né? Mas ler, né? Ter vontade de ler realmente e começa a interessar, vai ter que adquirir uma Bíblia de estudo, não vai ter como, eu acho. Vai chegar. Investimento, né? Com certeza. A gente até pode fazer uma hora um vídeo sobre Bíblias de estudo, né? A gente falar versões, porque a pessoa vai ter dúvidas, né? Com certeza. Quando eu fui comprar uma Bíblia de estudo para mim, fiz algumas perguntas aí, alguém, né, eu e meu marido também, qual Bíblia comprar para mim começar a estudar. Comprei uma King James, na versão fiel, gente, ela é um pouquinho difícil, mas, né, quando eu paro para estudar, eu tô com ela e com mais umas duas, assim, para poder ter um melhor entendimento do que quer dizer. Eu posso usar a Bíblia, né, aqui também, como uma caixinha de promessa? Deixa eu pegar aqui qual é o versículo que Deus quer me falar hoje. Tipo uma roleta russa, né? Você abrir. Olha, todas as coisas me são lícitas, diria, né? O autor bíblico, mas eu não vejo muito sentido, porque a leitura ela deve, sempre que possível, ser contextual. Então, você precisa ler o que vem antes e o que vem depois. Quando a gente vai pregar, por exemplo, o Ricardo sabe muito bem, eu separo uma perícope, mas eu sempre estudo o que vem antes e o que vem depois, para saber do que o autor está dizendo. A menos, lógico, que seja o capítulo... Vou pregar João 1 ao 5, daí não tem como ler o que vem antes, né? Mas eu preciso ler o que vem depois. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas o versículo 14 é a chave. O verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Não é? Então, a Bíblia se conecta, né? Você tem que fazer essa leitura contextual. E quando você faz dessa forma, você simplesmente abre no escuro...
não é muito edificante, né? Não tem muito, né? E o nome é caixinha de promessas, né? Caixinhas de promessas. Vai ser uma surpresa mesmo. E aí você quer você está procurando uma resposta, você abre lá. Eu até separei aqui, por exemplo, em Salmo 18, né? Você está com um problema com o seu amigo do trabalho, por exemplo, né? Uma dificuldade de relacionamento. Aí você vai abrir e vai cair bem em Salmo 18, 37, que vai dizer: persegui meus inimigos e os alcancei e não voltei até que os tenha destruído. E você vai falar, opa, é isso, vou para o trabalho. É isso que Jesus diz? É isso que Jesus ensina? E dar a outra face, como é que é? Né? Então, não é assim. É até perigoso cair na lei do Antigo Testamento, né? Quando é ensinado olho por olho e dente por dente. É muito perigoso, muito Deus perigoso. me livre. Então, gente, a Bíblia você precisa entendê-la de uma maneira, como o Ricardo bem pontuou, né? Contextual e completa, né? O que a Bíblia toda diz sobre tal assunto, né? É isso que é doutrina, né? O contexto geral da Bíblia, se a gente for pontuar, o mais importante, está mostrando Deus, né? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, Espírito Santo e Cristo, né? Todo sacrifício. Não, na verdade começou mostrando o pecado, né? Sim. Que a gente nasceu em pecado, a queda do homem. Mas ela apresenta ali um Deus misericordioso também, que é o nosso Deus, e toda a trajetória vai fechar, né, como eu falei anteriormente também, em Cristo, né, que é a nossa redenção, né, que foi a nossa salvação. Então esse é um conceito geral da Bíblia. Mas assim, ela tem muitos assuntos, né? Então eu tenho que entender o contexto do que eu estou lendo. De um capítulo eu vou ler um livro. Pegar uma carta, eu tenho que entender o contexto daquela carta, para quem ele foi escrito. Aí eu começo a ter uma leitura mais como um estudo, né? Não é só uma leitura. E mesmo como uma leitura, acho que quando eu estou lendo eu tenho que me questionar, mas para quem foi escrito? Por que foi escrito assim? Quando foi escrito? Quando foi escrito. E o mais importante, culturais de época para época. Isso aqui especificamente, por exemplo, um versículo, né? Como ele deu aqui, isso aqui se aplica a mim? Como ele se aplica a mim hoje? Né? Na atualidade. É a verdade eterna desse versículo. O que é realmente aquilo ali como se aplica para mim hoje, na atualidade. Sim. Então eu tenho daí, como o Marlon comentou, um contexto do livro, que é um contexto, né, geral ali, panorâmico. Eu tenho um contexto daquele capítulo, às vezes de uma passagem naquele capítulo, mas eu tenho que saber o que ele estava falando antes e o que ele vai falar depois. Porque sempre é uma continuidade de algo, né? Sim. Os autores estão sempre continuando algo. Sim. As cartas de Paulo são muito assim, né? Sim. Elas se complementam. Ele fala um assunto, ele começa a explicar e fala, e ele volta lá para o Antigo Testamento, ele coloca um contexto ali do que o povo está vivendo, ele sempre coloca exemplos do que está acontecendo ali, e aí ele joga a resposta bíblica. Não, mas é assim, né? Então não adianta eu ler só 1, 2, 3, 4 versículos ali e achar que é aquilo sem entender, né? Ler de uma forma alegórica, né? E também, com certeza. A importância de se estudar é também assim, a gente tem 2000 anos aí pós-Cristo. Quantos autores bíblicos nós temos? Quantos comentaristas bíblicos nós temos? O que eu estou pensando que é realmente, eles concordam também? O meu pensamento bate com aquilo que muitos autores estão falando? Às vezes foge lá da casinha, tá viajando. Não, peraí, acho que alguma coisa... O que a tradição diz a respeito disso, né? O que o cristianismo ao longo desses 2 milênios entendeu a respeito. Porque não se cria nada novo. Teologia, não se faz teologia nova hoje em dia, né? O que tem está estabelecido e não se descobre nada muito novo. A gente vai adaptando isso à nossa realidade. Nossa realidade, mas a verdade, ela é absoluta, né? A verdade, ela é absoluta. Então, a gente tem que entender o que os apóstolos entenderam, aí o que depois os primeiros cristãos entenderam, depois, né, ao longo da história da igreja, como isso foi assimilado e tudo mais. Então é importante entender. Para a gente não cair em algumas, né, heresias que a gente muitas. Aí que, né, eu não vou falar porque senão não convém, mas nós temos aí muitos pregadores, né, falando algumas coisas que não é o que o texto diz. Exatamente. E quando nós estudamos a Bíblia, nós nos tornamos mais críticos àquilo que nós escutamos. Nós conseguimos filtrar melhor, né, e entender a palavra do Senhor de uma forma mais completa. E é isso. Eu até tinha separado aqui o versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16, para você ler aí na sua Bíblia em casa. Toda
a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Aí no versículo 17 ele ainda vai dizer: a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Então, se você quer ensinar, se você quer repreender, se você quer corrigir, se você quer instruir em justiça e também ser ensinado, né, aprender junto, né, ser corrigido, ser instruído, leia a Bíblia, procure ter sempre comunhão com a palavra do Senhor, porque isso aqui é o verbo de Deus revelado, né? Se você quer que Deus fale com você, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer escutar a voz de Deus alta, né? Em voz alta. Leia em voz alta. Leia em voz alta. Você vai escutar a palavra. Tem esse ditado, né? Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, Paula, é importante ler a Bíblia. Não existe uma maneira engessada. Cada um lê de uma forma diferente. Desde que leia... Tá? Que é melhor se adaptar, né? Mas tem uma leitura, né? Uma leitura diária. Isso, esteja possível. Uma vida devocional. Encontre uma versão que consiga ler. Que te agrade, né? Eu já sou ao contrário do Marlon. Eu comecei a ler Almeida, eu não consigo ler as Almeida. Para mim é complicado. Eu começo e eu não consigo terminar. Você gosta da NVT? Eu gosto da NVT hoje, né? É uma versão que é um pouco mais atual. E a NVI, eu me achei muito na NVI, né? Então, depois que eu parei de usar... Claro, não, é muito boa também. Tem algumas coisas que realmente a gente volta e lê lá, porque ele fez uma tradução um pouco mais digna, digamos, mais antiga, assim. Tem coisas que a gente consegue ler lá, mas para ter uma leitura diária, assim, eu não consigo. Então, eu comecei com a NVI. É uma Bíblia boa, a NVT eu indico também. Mas a gente começa a aprender lendo. A gente vai aprender, vai começar a conseguir achar uma versão legal lendo. Né? Eu, por acaso, na verdade, eu sempre prefiro as Almeidas, mas a Bíblia que eu peguei para fazer o desafio da Mobap, da leitura em um ano, é uma NVI. Eu estou fazendo a leitura anual numa NVI. É muito boa, uma versão muito boa. Estamos respondidos, Paula? Estamos respondidos, então agora a gente parte para o nosso terceiro tema. Amém. E agora nós vamos para um questionamento, uma dúvida que muitos têm, né, que é sobre jejum. Cadê o jejum? Jejum. Marlon, Ricardo. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Jejum, ele é bíblico? Só pergunta boa, hein, irmão? Só pergunta leve, fácil. Hoje eles tiraram um dia, né, para desafiar, né? Pergunta é: jejum é bíblico? Jejum é bíblico? Eu entendo que é bíblico, é algo previsto na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, se você for lá para Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, ele vai falar, quando vocês forem jejuar, não se mostrem, aqui são palavras minhas parafraseando, tá? Então não se mostrem entristecidos como fazem os hipócritas, né? Eles mudam a sua aparência de rosto, eles se mostram tristes, mas vocês, meus discípulos, Jesus falando, não. Vocês, quando jejuarem, coloquem óleo sobre a cabeça para lavar o rosto. O que isso significa, né? Se penteiem, né? Estejam bem arrumados, não é? Não mostrem tristeza, jejuem e não deixe o próximo saber que você está jejuando. Não fica com a cara de sofrido. Exatamente, porque às vezes, né, ele fala isso dos hipócritas, né? Aqui ele não cita diretamente os fariseus, mas os fariseus tinham essa prática, né? Então o cristão, quando ele for jejuar, ele não deve fazer disso um fardo, pelo contrário, né? Ele deve sentir prazer e também não deve sair anunciando aos 4 ventos, ou aos 4 irmãos, ou aos 4 grupos de WhatsApp que está fazendo jejum, não é? Aqui no versículo 18 do capítulo 6 ele diz, no 17 e 18, tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Aqui ele está fazendo um paralelo com o que ele já falou da oração, né? Isso, Quando for orar, entra no teu quarto e ora em secreto. Ora em secreto. E seu pai que está em secreto te recompensará. Não é? Então, se a pergunta é, o jejum é bíblico? Sem sombra de dúvidas que ele é bíblico, né, Ricardo? Concorda? Não, com certeza. E mais importante é bíblico e vem acompanhado da oração. Né? E vem acompanhado da oração, perfeito. O principal é a oração. E a oração vem primeiro, né? A oração vem primeiro. A gente vê que ele fala do jejum aqui no capítulo 6, né? Logo depois de ensinar a oração do Pai Nosso. Ele está falando sobre ali, né, uma vida cristã, né? Como que
Aqui não é nem ainda... não são nem chamados cristãos ainda, né? Não, é ele que está falando, né? Mas são os discípulos de Cristo. Uma vida digna ali em relação a Deus. Então, ele vem falando e fala de oração, jejum. Então, são coisas do nosso dia a dia. Então, o jejum realmente ele é bíblico, ele existe, né? E uma pergunta também muito relevante é isso. Qual deve ser o real propósito do jejum? Eu entendo que o real propósito do jejum, como a gente pode ver aqui em Mateus 6, é se aproximar de Deus. Né? O propósito não é outro senão a comunhão com o Senhor. Qual é o propósito da oração? Comunhão com o Senhor, buscar o Senhor em oração. Né? E ele coloca o próprio Jesus falando aqui no Sermão do Monte de buscar o Senhor, como o Ricardo bem pontuou, em oração e com o jejum. Né? Então você pode buscar o Senhor através dessas duas formas. Né? O propósito ele é de comunhão com o Senhor, né, Ricardo? Sim, uma aproximação, né? Algo, é um sacrifício seu, na verdade, né? Em relação para Deus, né? É um sacrifício que você pode fazer para Deus. Hoje, aqui naquela época ainda se tinha, porque Jesus estava trazendo um ensinamento novo, né? Que vai ser a nova aliança, que é o que serve para nós hoje, né? Mas ainda se tinha sacrifícios naquela época, né? Sim. Se matavam animais, os holocaustos, né, e tal, que era uma cultura do judeu, né? Do judeu, judaica. Isso. Hoje a gente não tem mais isso, porque agora a gente, né, tá vivendo pela graça, né, na base da nossa fé. Sim. E aí o jejum eu vejo que ele é um sacrifício nosso em relação para Deus, né? É um esforço que a gente faz para se aproximar de Deus. Mas não só o jejum. Propósito distinto, um propósito distinto. O judeu, quando ele sacrificava, era para pagar os pecados. Para pagar os pecados, nós não fazemos sacrifício nenhum, né, para pagar os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos. Já foram pagos, exatamente. Isso, então ele pode ser uma penitência que você se impõe, mas não com esse propósito de se justificar diante de Deus. É alguma coisa para uma aproximação. Para buscar o Senhor, né? Mas assim, eu penso que é mais como um entendimento, uma resposta, um discernimento em relação a algum assunto, né, que você está buscando uma resposta e acha que não tem. Você vai orar, então, vai orar, né? O principal antes do jejum é a oração. Isso. Ela tem que estar vinculada com o jejum. O jejum sem oração, ele não tem propósito, né? Não tem propósito. Então, acho que é isso, né? A gente se aproximar mais de Deus. Sim, o jejum vai nos dar isso. É comunhão, sem dúvida. E já linkando a isso, existe jejum para que Deus realize algo, né? Tipo uma grevezinha de fome aí? Pois é, a gente sabe que essas são práticas que existem, né? Que alguns irmãos adotam o jejum como uma barganha com Deus, mas pelo que a gente encontra na Escritura, isso não é algo que é previsto na Escritura, né? Jesus, de maneira nenhuma, ele está incentivando a fazer isso como uma barganha com Deus, né? Então, respondendo objetivamente, eu entendo que não é uma prática muito ortodoxa, por assim dizer, né? Enfim, eu não vejo como você barganhar com Deus através do jejum ou através do que quer que seja. Né? Eu não entendo dessa forma assim, né? Eu vou trocar com Deus. Deus Deus é um Deus soberano, ele é um Deus bondoso, gracioso, que nos dá o sol e nos dá a chuva. Ele diz que nada faltará, né? Na oração do Pai Nosso, né? Pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Então Deus é um Deus bondoso, um Deus gracioso. Geralmente, infelizmente, as pessoas muitas vezes fazem essa barganha pedindo algo material. Né? Eu quero passar na faculdade, ou eu quero trocar de carro, eu quero trocar de emprego e tudo mais. E não tem problema você desejar, você pedir ao Senhor, não tem, de maneira nenhuma, não é isso que nós estamos dizendo, mas você não pode entender como uma barganha. Eu vou fazer A para Deus me dar B. Não é assim que funciona. Vou jejuar para as portas do céu se abrirem sobre a minha vida e ter chuvas de bênção. Isso é muito perigoso, meus irmãos. A gente precisa ser muito sério no nosso relacionamento com Deus, que é criador de todas as coisas, que é soberano em todas as coisas, né? A gente não deve buscar esse tipo de barganha com Deus. Eu vou fazer isso pelo Senhor e o Senhor faz isso para mim. Não. A gente dobra os nossos joelhos, a gente pede, a gente intercede, sem sombra de dúvidas, né? Embora Deus seja soberano, Ele mesmo nos instrui a buscá-lo sempre. Se você tem uma necessidade, se você tem um desejo saudável, evidentemente, de alguma coisa, busque o Senhor em oração, né? Peça a Ele agora. Isso vai se cumprir?
Vai, se ele quiser. Por isso que a gente até virou um ditado, né? Se Deus quiser, né? Só que às vezes a gente só repete isso sem entender o que realmente significa, né? Contexto, mas se Deus quiser, esse vídeo estará no YouTube domingo. Se Deus quiser. E se ele não quiser? Vai estar na segunda? Vai estar na segunda. Vai entrar quando ele quiser, né? Então, o jejum, de maneira nenhuma, você pode ler a Escritura, ele funciona como uma barganha para com Deus. De maneira nenhuma. Entrando aqui em um ponto, jejum coletivo. Pode ser feito, a igreja se reunir e jejuar junto? A igreja jejuava num propósito? Como nós vemos lá em Atos 14. Atos 14, vou até abrir aqui. Você lê aí para nós, Paulo? Lógico, né? Tô preparada. Aí sim. Atos 14, verso 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que ele havia confiado. Pois é, Paulo e Barnabé, aqui em Atos 14, qual que é o versículo? Versículo 23. Versículo 23. Nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, orado com jejum, mais uma vez, e orando com jejuns. Você não vê Paulo fazendo jejum pelo que quer que seja sem oração. Então ele primeiro ora, e a oração qual é o propósito? Buscar ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Ele fazendo isso, eles consagraram ao Senhor ali os presbíteros das igrejas que eles estavam plantando, né? Aqui, claro, não é um contexto em que a igreja em si estava orando por um propósito, mas respondendo a tua pergunta, eu entendo que sim, que a igreja pode. Eu e o Ricardo, né, nós temos um relacionamento, nós somos do mesmo PGM, nós podemos, irmão, eu estou com um propósito, vamos orar por isso, como já fizemos várias vezes, vamos jejuar por isso? Podemos, entendendo que não é barganha, mas que nós queremos buscar ao Senhor, sem problema nenhum, mas desde que o propósito seja adequado, né, Ricardo? Exatamente. E, de novo, a gente liga à oração. Né? E isso também aí responde já também a questão do jejum, só como um propósito para a pessoa, né, específico, não só um coletivo, mas também a oração, né? Então, às vezes, né, a pessoa pensa assim, a oração não está resolvendo, eu vou jejuar agora para ver se Deus me dá aquilo que eu estou pedindo. Vou dar uma turbinada, né? Então, o que a gente vê na Bíblia em relação a jejum, geralmente é alguma coisa assim, uma resposta de Deus em relação à igreja mesmo, né? E aqui é um pedido... né, para qual presbítero eu vou colocar, quem eu vou deixar na liderança dessa igreja. Então, algo assim, né? E que o Marno falou, a gente não pode fazer um jejum, uma oração, por exemplo, um propósito, para que a gente consiga realmente que essa série que a gente vai tratar de Deus continue. Isso. A gente pode orar sobre isso, pode fazer um jejum ao propósito disso, para que realmente o que a gente está fazendo aqui dê certo, para que Deus nos dê sabedoria, que alcance mais pessoas, que elas entendam realmente o Evangelho, né? A gente vai sempre, é uma coisa que eu falo, de tudo que a gente fala biblicamente hoje, para nós que já somos cristãos após Cristo, a gente tem que chegar em Cristo. A gente tem que falar de Cristo, proclamar a Cristo. Então, acho que é esse o objetivo. Agora, aquela busca pessoal, né, ou alguma coisa material, né, fica mais complicado. Eu já vejo que aí um jejum já não... Talvez não caiba tanto, é adequado para isso. Até né? linkando essa pergunta mesmo, né? O jejum feito, né, como corpo de igreja, né, em união, até mesmo por um estado de calamidade, também, como estamos vivendo hoje, né, com essa doença, a igreja se reunir para orar pela misericórdia do Senhor sobre a vida da igreja. Eu acho que não só pode, como a gente deveria fazer. Né? Deveria fazer e não faz. Né? Perfeito. Esse é um motivo muito adequado. Sim. Muito adequado, né? Deveria fazer em união isso e não faz. Né? Eu até propus ao pastor Josavias, numa das conversas que tivemos pelo telefone esses tempos, falando sobre a ceia do Senhor, né? Sim. Nós estamos em jejum de ceia do Senhor. Nós não tomamos a ceia do Senhor como igreja desde 15 de março, que foi o último culto que tivemos, que por acaso foi um culto de batismo, onde teve a ministração da ceia. Nós estamos em jejum da ceia do Senhor. Claro, esse não é o jejum bíblico, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente pode, de alguma forma, associar isso. Nós, como cristãos, deveríamos estar contritos e deveríamos ansiar por esse momento onde tomaremos novamente a ceia do Senhor. Por isso a gente deveria fazer um jejum, né? Para voltar a se reunir. Então, nós, como igreja, vamos jejuar na sexta-feira, né? Sei lá, X horas. Fica aí o convite, igreja. Digamos que façamos mesmo, né? Você pode mandar a sua sugestão, se realmente quiser efetivar isso, mas a gente jejuar, pedir
pelo momento em que poderemos celebrar novamente a ceia do Senhor aqui na PIB Piraquara. E como é ansiado por esse momento. Então, né? é isso, né? O jejum é algo, é esse sacrifício mesmo, né? E assim, não deu, quer fazer, faz. Né? Claro, mas como o Marlon leu ali agora. Faça em secreto, assim como a oração. Se você não quer orar em público, não, eu tenho vergonha, mas ora à noite. Ore, não deixe de orar. Né? E o jejum, eu acho que é importante, as pessoas deveriam fazer mais jejum para ter realmente essa resposta de Deus, um entendimento melhor sobre, para compreender a palavra. Deus, acho que essa é a busca principal, né? Que a gente deveria buscar, né? Claro que a gente tem nossos anseios humanos, né? Naturalmente. Natural, né? A gente sempre quer alguma coisa, né? Tem algum desejo de algo, aí a gente tenta fazer aquilo e realmente não dá. Mas a gente tem que tentar se aproximar de Deus para ter a resposta. Não é assim que eu quero na sua vida. Então, né, a gente não vai ter também, Deus não vai falar, não vai ter aquela resposta direta às vezes. Jejue, meus amigos, e talvez Deus diga para você, meu filho, a minha graça te basta. Como aconteceu com Paulo. Pode ser. Paulo pediu e Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Amém. Né? A vontade do Senhor é sempre soberana e amém por isso. O provérbio está lá, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por mais que nós não entendamos, ela é boa, perfeita e agradável. Perfeita e agradável. É isso aí. E para finalizarmos nossa última pergunta, não tão menos polêmica, mas jejum tem que ser apenas de comida? Eu posso fazer jejum de doce, coca, o jejum de Daniel, o jejum de TV, jejum de internet, jejum de Netflix, isso é válido? Olha, se você quer fazer pela sua saúde, é muito válido. Você fazer um jejum de refrigerante, de chocolate, vai fazer muito bem para a sua saúde. Eu recomendo, sou diabético, então faço um jejum forçado, diga-se de passagem, de doce, né? Eu evito ao máximo comer doce, parei de tomar refrigerante já tem algum tempo, né? Então é forçado. Agora, isso é bíblico? Você deixar de comer chocolate na Páscoa, né? Antes da Páscoa, você deixar de tomar sorvete, estou fazendo jejum, né, do lanche que eu gosto, ou fazer jejum de Netflix, né? Gente, não de tem muita. Instagram. É bom para sua saúde mental, né? Tire o fim de semana, se livre das mídias sociais, é ótimo. Desconecta. É ótimo, né? Só aproveite fica no YouTube, tá, irmão, ouvindo a gente. Deixa o seu like. Deixa o seu like aí. Mas isso é válido. Agora, é bíblico? Não é, meus irmãos, não é. O jejum bíblico é o jejum de fato, o jejum onde você vai se privar de alimento, alimento físico, para buscar alimento espiritual. O jejum é uma troca de alimento. Você abre mão, você se abstém do alimento físico, que nos dá energia, que nos é necessário, e ninguém sobrevive sem alimento, para você buscar um alimento espiritual. Né? Então, o jejum é essa troca. Você fazer isso parcialmente ou com as coisas que você gosta, não tem problema nenhum você gostar de chocolate ou gostar de refrigerante, nada disso, não é? Mas não é um jejum que eu diria nos moldes bíblicos, de maneira nenhuma. Eu entendo que o jejum ele deve ser completo para te trazer ali algum... Como o Ricardo falou, né? Ele traz um sofrimento porque o nosso corpo necessita de alimento, de comida, enfim, né? Então, tem pessoas que não conseguem também ficar muito tempo sem comer, então realmente é um sacrifício, né? Não, e existem metabolismos que não podem, né? Eu tô tendo que aprender isso agora por causa da minha dieta, né? Como diabético. Eu, teoricamente, tenho que comer de 3 em 3 horas, né? Eu tenho que comer. Para eu não comer muito, para isso não virar açúcar muito rápido, enfim. Então, existem metabolismos e metabolismos, né? Agora, você fazer jejum de Coca-Cola, por exemplo, de refrigerante, faça. Mas isso não é o jejum previsto na Bíblia, não. Só mais uma pergunta que me surgiu aqui agora. Tem um tempo determinado de quando? 2 horas, 1 hora, 1 dia, 7 dias, 40 dias, 21 dias para o jejum? Até onde me consta, eu não lembro de ter um versículo que determine isso. Né? Então, um período exatamente, não. Biblicamente, não. Você vai ter que... Vai ser o que realmente a pessoa consegue fazer, né? Também tem isso, né? Tem gente que faz de um dia para o outro, tem gente que às vezes passa um fim de semana em jejum. Isso, né? passa um fim de semana. Se conseguir ficar uma semana, que eu acho já difícil, não conseguiria 21 dias. Muito difícil. De total, né? Então é meio... E tem que pensar na sua saúde, meu irmão. Não faça nenhuma loucura sem ter consciência da sua saúde, né? Os médicos são importantes, né? Claro, para fazer um jejum, né, num determinado momento, não é isso que eu estou dizendo, mas vai querer fazer um jejum de 1 semana para se santificar.
Cuidado, sua saúde ela é importante, então tenha isso em mente também. Deus não está exigindo de nós, Sim, por isso que Ele não determinou aqui, ó, jejum tem que ser, né? Não, o jejum é você com Deus, é você em secreto, você não precisa ficar alardeando aos quatro ventos o que você está fazendo, faça você com Deus, e Deus sabe o tamanho do seu sacrifício, Deus sabe do seu coração, Deus sabe das suas motivações melhor do que ninguém, né? Então, você e Deus, eu tenho certeza que em oração, pedindo isso ao Senhor, Ele vai te dar discernimento para fazer isso da melhor maneira possível, para a glória dEle, né? O jejum, a oração e tudo quanto fazemos deve ser para a glória do Senhor. Amém. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado pela sua participação. Permaneça conosco, assiste os nossos vídeos aí, que tem muita coisa boa, muita coisa interessante para você e para sua família. Deixa seu like, coloca um comentário aí. Tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta para um próximo PIB Responde? Põe nos comentários aqui embaixo na descrição. Também vai estar o WhatsApp da igreja. Manda lá pra gente, a gente quer te responder, quer tirar as tuas dúvidas de uma forma saudável, educativa e bíblica. Marlon, muito obrigada. Eu que agradeço. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço, dona obrigado. aqui do quadro, do canal. Deus abençoe, queridos. Até Amém. a próxima. Até